Mais uma vez, é com grande alegria que nós retomamos os nossos estudos. Hoje, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Que Deus nos ampare através dos bons espíritos, que nós possamos juntos unir mentes e corações e fazer boas reflexões no estudo de hoje. Para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer, como sempre, aquelas referências, né, do capítulo de hoje, que nós vamos estudar, que é o capítulo terceiro, da parte primeira, a doutrina, capítulo terceiro que vai tratar da temática o céu. Então, nós trouxemos aqui algumas referências na obra de Kardec, porque nós sabemos que o céu e o inferno já é o quarto livro fundamental da doutrina espírita. Então, sendo assim, assim como nós nos referimos ao Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno também é a mesma coisa, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o céu e o inferno, ou o conceito que a gente tem, né, de céu e de inferno, que foi trazido pela Igreja e por outras vertentes espirituais, elas são bem divergentes entre elas e muitas vezes não nos parece muito racional. Então, quando a gente fala tal obra de Kardec, segundo o Espiritismo, que no caso seria o Evangelho, o céu e o inferno e a Gênese, todos eles têm, né, no seu final, segundo o Espiritismo. Ou seja, segundo a base doutrinária, segundo os princípios básicos da doutrina espírita. Então, nós estamos no livro Céu e Inferno e a base toda já foi constituída por Kardec nos dois primeiros livros, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e, no caso aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo também. E como eu sempre gosto de lembrar, aqui não estão todas as referências, estão as principais que a gente acaba achando, né, fazendo uma busca não tão minuciosa. Mas, olha só, vamos ver o que nós achamos aqui. Então, as referências que nós pegamos, no Livro dos Espíritos, por exemplo, no livro primeiro, onde ele vai tratar das causas primárias, no capítulo terceiro da criação, na temática sobre a pluralidade dos mundos, lá tem a pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Então, aqui a gente não vai ler pergunta e resposta, isso daqui é só para a gente lembrar que muita das temáticas que a gente vai estudar hoje, no capítulo terceiro, o céu, o Kardec já discutiu isso, né, já abordou essas questões, mas de forma diferente, porque ele vai tratar cada tema, dentro, ele organiza esses temas no Livro dos Espíritos, e quando ele vai, então, fazer a explicação nas outras obras, ele vai usar isso de uma maneira mais específica, que nem no nosso caso, sobre o céu, né? No livro segundo, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no primeiro capítulo, dos espíritos, mundo normal primitivo, pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, ele quer saber, né, se existe uma região circunscrita no espaço.
E a gente vai abordar isso também dentro da temática de hoje. Na escala espírita, ele vai falar sobre os espíritos puros, que estão na primeira ordem, né? Primeira classe, classe 1. No capítulo 2 da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação. Nós temos lá na pergunta 132 a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, é como nós já temos comentado, né? Qual é o conceito de reencarnação? Qual é o conceito de encarnação? Como isso se dá? Depende, né? Se for no Espiritismo, nós temos uma maneira de ver e explicar a encarnação e como ela se dá, né? Então, se você for falar sobre reencarnação ou encarnação, né, e principalmente sobre o objetivo, sobre essa temática, fora do Espiritismo, você vai ter um outro conceito. No capítulo 4 da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos, pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Capítulo 6 da vida espírita, espíritos errantes, pergunta 230 e 232. 230. Na erraticidade, o espírito progride? 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? As relações no além-túmulo. Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Capítulo 10. Das ocupações e missões do espírito. Pergunta 559. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Ainda no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, pergunta 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? No livro terceiro, que trata das leis morais, no primeiro capítulo, da lei divina ou natural, conhecimento da lei natural. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Essa todo mundo sabe a resposta, né? Está na consciência. Livro 4, das esperanças e consolações. No capítulo 2, das penas e gozos futuros. Natureza das penas e dos gozos futuros. Pergunta 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhes entoar louvor? Paraíso, inferno e purgatório. Paraíso perdido, pecado original. Pergunta 1012. Haverá no universo lugar circunscrito para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Bem, agora, para fechar, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes estados da alma na erraticidade, que é o item 2. No capítulo 17, sede perfeito, nas instruções dos Espíritos, nós temos o dever. Então, vocês vejam, né, a quantidade de referências que nós temos aqui e nós lemos somente as perguntas, né? Então, quando você vê essas referências, você vê a importância de se ter o conhecimento prévio do Livro dos Espíritos, para que o nosso entendimento, ao lermos essas outras obras, a gente tenha um entendimento mais consolidado, né? Porque você tem a base do conhecimento, que é o Livro dos Espíritos.
Então, agora nós vamos iniciar a leitura do capítulo terceiro, do céu e o inferno. Na primeira parte, né, doutrina, capítulo terceiro, o céu. Antes da gente iniciar, a gente sabe que esse capítulo ele é um tanto quanto extenso e nós tivemos o trabalho de fazer uma pequena, digamos assim, dividir por tópicos. Vamos abordar aqui cerca de 8 tópicos dentro desse texto de Kardec. Primeiro, ele vai fazer a definição e concepções antigas do céu. Eu diria até que Kardec ele foi um pioneiro, né? Porque o que ele está fazendo aqui é um estudo comparado das religiões. Ele está fazendo a comparação das religiões e do paganismo também, né? Então, aqui o primeiro tema que ele vai tratar é a definição e concepções sobre o céu. Depois ele vai entrar na outra temática, que é a ciência e o deslocamento do céu tradicional. Então, o céu como se via, a ciência vai trazer novos conhecimentos e vai, digamos assim, né, entrar em contradição com o céu tradicional. A resposta do Espiritismo, a natureza do homem e o mundo espiritual. Depois ele vai abordar progresso espiritual e felicidade no Espiritismo. Ele vai tratar também de encarnação, reencarnação e a lei do progresso. A atividade e as missões dos espíritos no céu espírita. O céu, uma realidade universal e não um lugar fixo. A superioridade da visão espírita sobre as concepções tradicionais. Então, isso daqui foi uma divisão que nós fizemos, não tem nada de. Isso daqui não tem nada a ver com o Kardec, né? Então, do mesmo jeito que o Herculano ele pega aqueles textos longos e ele divide por temas, foi o que nós tentamos fazer. Localizar em que parágrafo começa uma ideia e até onde que termina e começa a outra. Então, nós trouxemos essas 8 temáticas. Mas não se preocupe que, conforme a gente for fazendo a leitura, a gente vai trazer, né, a temática para não ficar muito perdido. Então, aqui, Kardec ele vai começar a fazer a definição e a concepção sobre o céu. A palavra céu designa, em geral, o espaço indefinido que cerca a Terra e, mais particularmente, a parte acima do nosso horizonte. Ela vem do latim cellum, que vem do grego coelo, significando oco ou côncavo, uma vez que o céu parece, aos nossos olhos, uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas cujo centro era a Terra. Tais esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em seu circuito. Essa ideia, resultante da insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi aquela de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonado, os vários graus da bem-aventurança. O último deles era a morada da felicidade suprema. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no 7º céu, para designar a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11, dos quais o último chamava-se Empírio, por conta da brilhante luz que nele reinaria. Aqui tem 2 notas de rodapé, né, sobre Ptolomeu e Empírio. Desculpa que o texto saiu da formatação, mas dá para a gente entender. Então, essas 2 notas são de Kardec. Ele vai falar que
quem era Ptolomeu, né? Ptolomeu viveu na Alexandria, no Egito, no segundo século da era cristã. Empírio vem do grego pur ou pir, que é fogo, né? A gente lembra, né, de pirogenia, né, que está ligado à ideia do sufixo, né, grego, do prefixo grego, né, significa fogo. Aproveitando que a gente leu a nota de rodapé, lembrando, né, que teogonia, né, o que que é teogonia? Teogonia, digamos assim, é a hierarquia que se faz dos deuses, né? Principalmente a gente tem isso na mitologia grega, né? Você tem toda aquela quantidade de deuses, né? Tem Zeus, que é o deus dos deuses, e aí você tem vários deuses menores e assim por diante, né? Ainda hoje é um nome poético dado ao lugar da glória eterna, né? Então a gente está falando aqui do Empírio, né? Porque o astrônomo Ptolomeu ele contava 11 11 céus, né? E o último céu chamava Empírio. Ainda hoje é um nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece três céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, o lar dos eleitos que contemplam Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. Então, aqui, né, nós colocamos aqui uma segunda temática, né? A ciência e o deslocamento do céu tradicional. Aqui a primeira ideia, ele vem trazendo uma ideia geral, né, sobre o céu. As diversas doutrinas que se referem à morada dos bem-aventurados baseiam-se todas no erro duplo de que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todas colocaram essa estância afortunada e a morada do Todo-Poderoso, singular anomalia que situa o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas nos confins da criação, em lugar de colocá-lo no centro, de onde a irradiação do seu pensamento podia se estender a tudo. Né? E aqui é engraçado, né, Kardec fazer essa observação, né? Ele fala, por que que tem que colocar o Criador, né, bem distante da gente, lá no último céu, né, afastado de tudo, já que se pensa que a Terra é o centro de tudo, né? Por que não colocá-lo no centro também, né? E hoje em dia a gente fala, mas isso daí era no tempo de, né, na Idade Média que se acreditava nisso, etc. E tal. Mas eu lendo esse texto, eu lembrei dos terraplanistas, né? Não tem gente que defende essa ideia que a Terra é plana, né? E o pior e o pior é que a gente acha que é brincadeira, né? E não, eles são bem fanáticos, né? Doideira mesmo, né? Há quem acredite ainda numa coisa dessa. A ciência, com a lógica inexorável dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou o vazio de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos mais diminutos astros girando na imensidão. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis, separados por distância, que o pensamento custosamente apreende, ainda que para nós eles pareçam se tocar. Nesse conjunto, regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos hospitaleiros,
Perguntamos-nos, portanto, por que Deus faria da terra a única sede da vida e a ela teria relegado as criaturas de sua predileção. Tudo ao contrário, pressagia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita tal qual o universo. Com a ciência revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não os pode ter criado sem objetivo. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deu um outro curso às suas ideias. Sob o influxo desses novos conhecimentos, modificaram-se as crenças. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo ilimitada, não lhe pode mais servir. Onde está o céu? Diante dessa questão, todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-la demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando como ponto de partida a natureza deste último, assim como os atributos de Deus, chega-se à conclusão. Eu acredito que a gente conclui essa segunda temática, né? A ciência, né, deslocando esse céu. Ou seja, por que deslocando? Deslocando no sentido de que agora, né, a Terra não é mais o centro, né? E esse céu, ele não é mais uma coisa fixa e uma coisa inerte, né, como se imaginava. Então, a ciência vem mostrar a quantidade. Primeiro, provar que a Terra não é o centro do universo. E que, mediante a observação que os astrônomos começam a fazer, né, a Terra também nem é o mais belo dos planetas. E todo o questionamento que Kardec traz, né? Será que Deus teria relegado a criação a tão que a criação que tanto ele ama, né, relegar a um planetinha lá no ponto obscuro? E o que ele afirma é que todos esses orbes eles têm uma vida adequada para cada um desses planetas, né? Agora nós vamos ver a resposta do Espiritismo, a natureza do homem e o mundo espiritual. O homem é composto pelo corpo e pelo espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste temporariamente o espírito para a realização da sua missão sobre a Terra e a execução do trabalho necessário ao seu avanço. Usado, o corpo se destrói, mas o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte, como um instrumento privado da força que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído para se encarnar. Há, portanto, o mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, por conta do seu invólucro material, estão ligados à Terra ou a um planeta qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, em torno de nós e no espaço, sem nenhum limite estabelecido. Em razão da natureza fluídica do seu invólucro, os seres que o compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantinham cativos.
Veja bem que esse trecho, né, quando nós falamos da necessidade de ter o conhecimento do livro dos Espíritos de antemão para ler um texto de Kardec como este, é porque o que a gente leu agora, nesses pequenos parágrafos aí, a gente viu um resumo, né, uma síntese de todo o desenvolvimento que o Kardec vai fazer junto à espiritualidade superior. Ele vai estudar o que que é uma alma, por que que a gente encarna, pluralidade dos mundos habitados, né? Então, é uma síntese de todo o conhecimento que ele já vem discutindo lá no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente chega aqui e lê esses parágrafos, já com conhecimento do Livro dos Espíritos, fica muito claro para a gente, porque ele não falou nada de novo aqui, né? Para quem conhece e para quem estudou o Livro dos Espíritos, não há nada de novo aqui nesses parágrafos, né? É apenas uma síntese do que nós já temos conhecimento. Então, ele coloca dois mundos, né? Um mundo material, um mundo espiritual, e ele vai desenvolvendo todo o raciocínio, né? Numa síntese muito bem feita, né? Deixando claro sobre a imortalidade da alma e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Kardec vai entrar numa outra temática agora, que é o progresso espiritual e felicidade no espiritismo. E ele começa assim: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo conquistar e para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. Sua felicidade está na razão do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ser avançado intelectual e moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar, cada um, em um lugar diferente. Ainda que estejam ao lado um do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente em torno do outro. Precisamente quando um cego e uma pessoa que enxerga se dão as mãos. Uma percebe a luz que não causa impressão alguma em seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, alcançam-na onde quer que se encontre, seja na superfície da Terra entre os encarnados ou no espaço. Olha, isso daqui é muito importante a gente entender, né? Por quê? Porque aqui ele está falando sobre as condições, né, de felicidade ou infelicidade de um espírito. Então ele fala que não é uma localidade, porque como a gente leu aquela pergunta, né, onde está escrita as leis de Deus, né, na consciência. Então o espírito, a condição dele de ser feliz ou infeliz não vai ser esse estado em que, que ele encontra, que ele vai para um determinado lugar. Ou seja, ou ele vai para o céu ou para o inferno. Então, Kardec está falando que os dois podem estar um ao lado do outro, podem até estar de mão dadas, né? Mas um não vai conseguir enxergar a luz que o outro percebe.
Então, é um estado consciencial, né? Não é uma localidade que ele se encontra, né? Ele vai fazer uma comparação para ficar mais claro, né? Ele fala, uma comparação simples ilustra ainda melhor essa situação. Em um concerto se encontram dois homens, sendo um deles um bom músico com o ouvido afinado e o outro sem conhecimento de música e o sentido auditivo um pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Assim é com todos os gozos dos espíritos, gozos que estão na razão da aptidão destes últimos para senti-lo. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados, e que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos afinco ou negligência, conforme sua vontade, assim apressando ou retardando o seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados longos séculos nas fieiras inferiores. Eles são, portanto, artífices da própria situação, feliz ou infeliz, segundo as palavras de Cristo, a cada um conforme suas obras. Todo espírito que fica para trás não pode culpar senão a si mesmo. Da mesma forma, aquele que se adianta, daí extrai todo o mérito. A felicidade conquistada tem, assim, maior valor aos seus olhos. A felicidade suprema só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Eles somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado, mas o que o espírito não faz numa época, ele o fará numa outra, de maneira que os dois progressos chegam a atingir o mesmo nível. Eis porque, frequentemente, se vêem homens inteligentes e instruídos, muito pouco avançados moralmente, e vice-versa. Então, como é que nós poderíamos resumir esse parágrafo aqui, né? Que a condição desses espíritos, né, é, de serem felizes ou infelizes, eles acabam entrando numa faixa vibratória de acordo com aquele sentimento que eles têm, né? Então, aqueles que são muito apegados ainda à matéria, aqueles que estão sofrendo, tudo isso é inerente ao que está na consciência desse espírito. Por isso que a gente fala, né, que muitas vezes os mentores, os benfeitores espirituais, eles enxergam esses espíritos que são mais inferiores, mas os inferiores não conseguem vê-los, porque se trata de vibrações diferentes, né? De sintonias diferentes. Encarnação, reencarnação e a lei do progresso. A encarnação é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, o moral e o intelectual. Ao progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigado a desenvolver do trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida em sociedade é a pedra de toque, é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo o que caracteriza o homem bom ou o homem mau, tem como motivação, objetivo e sustento as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado,
não haveria nem vícios nem virtudes. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, ele anula o bem. O ser humano, ele é por si um ser coletivo, né? O ser humano ele não foi feito para viver isolado. Então, como ele coloca aqui, a vida em sociedade é a pedra de toque das boas e das más ações. Aliás, das boas e das más qualidades. E aqui ele vai citar, né? Várias delas, né? Tanto virtudes, né? Quanto vícios, né? E que ele fala que é somente pela convivência uns com os outros tem essa experiência coletiva, né? Então, aquele que pelo isolamento, né? Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. Quando você escolhe o isolamento, você não consegue desenvolver nenhuma das virtudes, nem boas nem ruins, né? Aliás, o Kardec ele vai abordar isso no livro dos Espíritos, né? Porque ele pergunta para os espíritos, né? A respeito de uma vida de isolamento, né? E os espíritos respondem, né? Que é uma vida inútil. Justamente por isso, porque se ele se preserva do mal, ele também anula todo o bem. Porque qual é a maior lei? Não é a pergunta que os fariseus fazem para Jesus, qual é a maior lei, né? Qual é o maior mandamento, melhor dizendo, né? E Jesus devolve a pergunta, né? Ele fala o que está escrito. Aí ele responde, né? Amarás a Deus de todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua dignidade, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? E é o próximo como a si mesmo, né? E aí Jesus fala, então, vá e faz isso aí, né? Ah, então, quer dizer, se a maior lei é amar a Deus e ao próximo, como é que eu vou amar o próximo se eu estou isolado, né? Esse isolamento, na verdade, é, acaba paralisando a própria evolução do ser humano, porque é preciso conhecer o mal para praticar o bem. Nessas relações, a gente também vai se conhecendo, né? Vai se conhecendo e se reconhecendo um no outro, né? Aí eu acho que aí você já ultrapassa isso, né? E para mim isso daí já é uma patologia. Você está jogando, você está fugindo de você mesmo. Você projeta uma outra coisa para não encarar uma realidade, né? Então, se você não procura olhar para dentro, como Jesus sempre está falando o tempo todo, né? Que não é fora, é dentro, né? Então, é o ser, né? É você se reconhecer como você, com as suas qualidades e seus defeitos. As suas qualidades você não precisa mais fazer nada, porque se já é uma qualidade, né? Você só pode melhorar. Mas e os defeitos, né? Aí os defeitos você vai fazer o quê? Ah, eu não consigo me relacionar com as pessoas porque eu acho muito difícil, então vou cuidar de gato, vou cuidar de bicho, né? Ou me isolar, né? Não, né? Se você tem essa dificuldade, é essa dificuldade que você tem que enfrentar, né? Mas enfim, né? Olha, eu não tenho nada contra gato, tá? Só para falar, para avisar. Deixa eu falar uma coisinha. Aí eu entendo da seguinte forma: existem doenças do corpo, existem doenças da alma. Isso é uma doença da alma, Doença da que a alma. Por psicologia, isso, que o espiritismo, sendo uma ciência psicológica, vai abordar exatamente essa parte. exatamente, porque lembrando que a psicologia do tempo de Kardec, ela tratava o homem como uma alma encarnada. E quando ele faz o Jornal de Estudos Psicológicos, ele está estudando a psicologia da alma e do espírito.
Ou seja, do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Porque a patologia que você vive aqui, a doença que você vive aqui, né, ou a crença que você carrega, você leva com você para a erradicidade. Né? Porque, como ele colocou no texto, o que vai se acabar é o corpo físico, mas o espírito ele permanece. Então, aquele estado de felicidade, por que que um espírito pode estar um do lado do outro, um ser feliz e outro ser infeliz? Pelas crenças que ela carrega. Então, ela se fecha em si mesma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por que que, né, quando você se isola, a pessoa que é muito egoísta, né? Quantas e quantas vezes a gente não atende um espírito que ele desencarna e ele não consegue ver ninguém, absolutamente ninguém. Ele está sozinho o tempo todo. Esse aí é o destino do cara que é egoísta. Porque se ele pensou nele o tempo todo, quando ele morre, ele não enxerga mais ninguém, porque ele só olhava para ele. E isso é uma espécie de castigo, né? Mas castigo, bem entendido no Espiritismo, consequência, que é um castigo, que foi imposto por ele mesmo, pelas consequências do que ele plantou. Né? Então tem espírito que fica na treva mesmo. Não enxerga ninguém, né, as pessoas que ele ama, e ele fica. Por quê? Porque, na verdade, viveu para ele o tempo todo, né? E o Kardec, aqui ainda, né, ele vai falar, felicidade não é individual, é coletiva. Então, se a felicidade é coletiva, a pessoa que se isola ou que foge da convivência de outros homens, a tendência dele, né, é conquistar uma pseudo-felicidade, né? Na verdade, ele não vai compartilhar, ele não vai aprender nada com ninguém. Aí, na erradicidade, ele vai para lá e ele vai fazer o que lá? Né? Ele agitou todo mundo, né? Vai ficar isolado. Isso não é Nesse uma regra, né? aspecto, nesse aspecto, a felicidade é coletiva, porque a linguagem dos espíritos é o pensamento. E a união de pensamentos formam famílias e a felicidade está exatamente aí, com a sintonia, com a mesma ordem dos pensamentos. É assim que eu entendo. Como eu citei, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus e ao próximo. Então, né? Uhum. Agora só falta o egoísta de falar, o próximo, o mais próximo sou eu, então já estou me amando, então não preciso de ninguém, né? Porque aí, né, tem saída para tudo, né? Como que fica com hoje, a realidade de hoje? Que todo mundo hoje só está na caixinha da internet, da tecnologia e não está vendo, está se isolando. Tá, mas em que sentido? Nesse sentido, No sentido de a pessoa. ele está se isolando. Mas os meios eles são vários, né? Uma pessoa ela se dedica ao sítio, né? A pessoa compra um sítio e vive mais tempo lá no sítio sozinho do que com a família. A pessoa prefere enfiar a cara numa tecnologia, né? No celular. A outra pessoa vai cuidar de bicho. São fugas, né? São fugas. Então, é porque a Marta está perguntando aí com relação à tecnologia, né? Da pessoa passar mais tempo. Agora, no caso da tecnologia, às vezes não é só uma fuga, é um vício também, né? Porque você, querendo ou não, você sabe que isso vicia, né? Isso, isso gera uma certa dose de dopamina e você se vicia nisso. E depende muito do que você vê na internet, né? Depende muito também qual é a qualidade do que você vê na internet.
Porque uma coisa que é boa, ela não pode te viciar, né? A ponto de você fugir da convivência de outras pessoas para estar no celular, né? Eu acho que é um pouco comportamental. Antigamente, quando não existia o celular, as pessoas se visitavam, certo? Em vez de ficar falando friamente no celular, sem o contato olho a olho, certo? Dessa forma, a gente precisa tomar cuidado, ficar esperto, para, na verdade, a tecnologia ser útil, mas não interferir nas relações humanas. Então, vamos voltar aqui para o texto. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido, tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro, tantas provas adicionais de que se poupa, tantos elementos para acrescer a felicidade futura. Aqui nós temos uma nota de rodapé que o Kardec escreve, ele coloca assim, ver nota, página 3. É assim que está no original, né? No Céu e Inferno. Ele vai colocar aqui para ver na página 3. Ó. Aqui, ó. Ver a nota na página 3. Quando você vai lá no original, ele está se referindo àquele moço, né, que tem alguns dias de vida, né, algum tempo de vida, e ele então, como ele não tem essa crença no futuro, ele não acredita na reencarnação, né, tem uma ideia materialista, então ele diz que ele vai aproveitar a vida para gozar o máximo que ele possa, né? Então, essa nota de rodapé que ele coloca aqui, essa nota que ele nos arremete à leitura sobre a felicidade futura, né? Porque ele coloca aqui, né? Mesmo na última hora da existência, o espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver. Compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro, via a lei do progresso, ele pensará o contrário. Aproveitemos estes últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Cada existência é, assim, um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por sua preguiça, indiferença ou obstinação no mal, ele não o aproveite, caso em que terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Você sabe, eu não sei se vocês já ouviram de algumas pessoas que falam assim: ah, então a gente não regride, né? Então a gente só progride. Dentro do Espiritismo, a ideia é essa, né? Que o Espírito ele não retrograda. Sim, ele não regride, ele não retrograda, mas ele também pode não avançar, ele pode estacionar. Então tem gente que fala assim: ah, então se a gente não regride, para que for fazer isso agora? Deixa para depois, né? Então tem gente, só que tem um problema, né? É como ele coloca aqui, quem decide a quantidade de encarnações que você vai ter que passar ou não é você mesmo pelo seu livre-arbítrio. Só que a gente tem que lembrar que o estado estacionário, ele te causa uma infelicidade também. Porque nós também temos espíritos familiares, espíritos que também foram criados no mesmo momento que nós, né? E quando a gente evolui junto, a gente sempre está perto daqueles que a gente ama.
E quanto mais a gente estaciona, mais a gente vai ficando isolado, né? Não que a gente não vá poder amar outras pessoas, outros espíritos, né? Mas é aquela, fazendo uma analogia, sabe aquela criança que prefere brincar na hora da aula e acaba repetindo de ano? Né? Então é a mesma coisa que você vê os seus coleguinhas tudo já se formando e você ainda lá na segunda, terceira série. Né? Então, você não está rodeado de outros amigos? Tá, mas aqueles espíritos familiares, eles vão se distanciando cada vez mais. No intervalo entre existências corporais, o espírito ingressa por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que haja feito. Ele está falando da erraticidade. Você desencarna, vai para o mundo espiritual, pode ficar um tempo mais ou menos longo, pode ser feliz, pode ser infeliz de acordo com as consequências dos meus atos. O estado espiritual é o estado normal do espírito, porque esse deve ser seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual não morre. Então, lembrando, Livro dos Espíritos, falando que nós, um dia, não teremos mais necessidade de reencarnar em corpos físicos. Por isso que ele coloca que o estado espiritual é o estado normal. E esse deve ser o seu estado definitivo. Então, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais reencarnar no corpo físico, né? Porque o corpo espiritual não morre. A estada no corpo é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante a encarnação. É também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, existem uns mais avançados que outros, onde a existência se dá em condições menos penosas, física e moralmente, do que sobre a Terra, mas em que somente são admitidos espíritos que tenham chegado a um grau de perfeição que esteja em consonância com o nível desse mundo. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto nele estamos isentos dos males e das vicissitudes a que estamos submetidos na Terra. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, ali não estão sujeitos às doenças, às enfermidades ou às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, os homens ali vivem em paz, sem outra preocupação que a do seu adiantamento pelo trabalho do intelecto. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está aí a razão pela qual o mal aqui predomina, até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade adulta. Então, ele termina esse parágrafo, esse tema, essa temática aqui desse parágrafo, né, de uma forma, fazendo uma analogia até bem interessante, né? Ele compara com as fases, né, do homem, né? Desde a infância, juventude e a da idade adulta. Então, ele está falando
ter as felicidades de cada etapa, né? O que faz uma criança feliz já não é exatamente a felicidade do jovem ou do adulto, né? E assim por diante. Então, está de acordo com o grau da nossa evolução também. Por isso que a gente fala que a nossa felicidade ela é relativa, né? Porque a gente ainda vive no mundo de expiação e prova, né? Como é que a gente vai ser feliz sabendo, né, que numa hora dessa muitas pessoas estão passando fome, estão privados da sua liberdade, pessoas que estão passando, né, mal. Então, a nossa felicidade ela é sempre relativa. Mas isso é um exercício também, para que a gente coloque a fraternidade em movimento. Aí, mais uma vez, a gente volta para a necessidade da convivência social, né? Só se pratica a fraternidade com outra pessoa, né? Aqui, o Kardec ele vai falar sobre a atividade e as missões dos espíritos no céu, né? Nesse céu, no céu espírita que eu digo, na maneira como o espírita vê o céu, né? A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A ideia daqueles anjos, né? Você vai para o céu e fica lá tocando harpa, né? Lá sem fazer nada, né? Uma ociosidade, né? A vida espiritual, em todos os níveis, é, ao contrário, uma incessante atividade, conquanto seja uma atividade sem fadigas. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber. Consiste no conhecimento e compreensão de todas as coisas, na ausência de todo sofrimento, físico e moral, numa satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada pode abalar, no amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. Entre os espíritos puros também se encontra a suprema felicidade nas tarefas de que se alegram por delas serem encarregados. Eles são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Eles realizam as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que só se chega pela perfeição. Os espíritos da ordem mais elevadas são os únicos que comungam dos segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são os representantes indiretos. Eu lembrei que Jesus fala, né? Tem um momento que os apóstolos estão discutindo para saber quem era maior entre eles, né? E tá lá, eu sou maior, não, eu sou, não, o outro, não sei o quê, né? E nesse momento é que Jesus cinge a cintura, né? Se encarrega então de lavar os pés, né, dos apóstolos ali para a Páscoa, né? E aí Pedro, né, se revolta e fala, não, o senhor não vai lavar meus pés, né? E Jesus fala que se ele não deixasse Pedro ele lavar o pé, né, ele não teria parte com Jesus. Aí Pedro então fala, não, senhor, então pode lavar meu pé. E Jesus dá uma lição, né? Porque ele fala: aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja aquele que mais serve, né? Quando ele coloca que a alegria, né, desses espíritos é de servir. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, experiências e grau de confiança que inspiram o mestre soberano. Não há ali privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização
são capazes de frustrar ou de comprometer. Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização são incapazes de frustrar ou de comprometer. Enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo, aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. Eu fiquei pensando, na verdade, os mundos mais próximos da perfeição, certo? Os mundos melhores, o perispírito dos espíritos encarnados são cada vez mais quintessenciados, de forma que esses seres encarnados têm uma liberdade muito maior. Ou seja, a ideia de fraternidade. Ou seja, esses espíritos podem ir a orbes menos evoluídos, certo? Ajudar os entes queridos, de forma que a lei da fraternidade impera em toda a criação. Sim, estou de acordo plenamente. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não mais é necessária àqueles que lhe ultrapassaram os limites e que progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm de materialidade, que nada mais têm da materialidade terrestre. No caso destes últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam os espíritos superiores as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação por devotamento. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de todos os graus de importância, consignadas aos espíritos de todos os níveis, donde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontra frequentemente as falhas, erros e deserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada um na medida de suas forças. Umas encarnadas, outras no estado de espírito. Por toda parte, a atividade, desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam, pelo aprimoramento e continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiantes, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão deslumbra de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Em todo lugar, enfim, existe uma felicidade atinente a todo o avanço,
a todos os deveres cumpridos. Cada um traz consigo os elementos de sua felicidade pela categoria em que o posiciona seu grau de adiantamento. Então, a gente vê aqui que as missões, elas são desde as mais simples até as mais complexas. E todos nós temos capacidade o suficiente para estar numa missão. Então, não existe missão grande, não existe missão pequena. A missão, ela é missão de acordo com a capacidade de cada um de nós. Então, o interessante é a gente, né, fazer o que a gente deve fazer. Não se incomodar e ficar pensando em missões grandiosas, né? Porque tudo está, né, de acordo com as leis de Deus. Tudo dentro das nossas capacidades. Bem, meus amigos, nós chegamos então, assim, praticamente, digamos assim, na metade deste capítulo de hoje, o capítulo 3º, o céu, e nós retomaremos no próximo estudo a conclusão deste capítulo. Então, nós contamos mais uma vez com vocês, para as nossas reflexões, e a gente então se vê em breve. Um abraço e um beijo no coração de todos. Tchau para vocês.